Então, hoje é dia 26 de novembro, né? Nós estamos no sexto encontro do livro As Qualidades Anímicas Planetárias. Eu vou ler um verso para a gente começar, tá bom? De Rudolf Steiner. No pensar, lucidez. No sentir, afeição. No querer, ponderação. Se eu aspirar a essas três, então poderei esperar saber orientar-me corretamente nas trilhas da vida, frente a corações humanos, no âmbito do dever, pois lucidez provém da luz da alma, e a afeição mantém o calor do espírito, ponderação revigora a força vital. E tudo isto, aspirado na confiança em Deus, conduz nos caminhos humanos a bons e seguros passos na vida. Tudo bem. Então, vamos começar na página 54, o tipo físico mercurial. Eu vou começar a ler ali, aí depois você já pega. Perfeito. O tipo mercurial é fisicamente delicado e até a idade avançada permanece jovem e ágil. Tem a cabeça pequena, estatura pequena. Cabeça pequena em contraposição à cabeça jupiteriana, pescoço comprido. Seu rosto pode ter todas as formas, cuja expressão mímica vai mudando constantemente. Testa enrugada, olhos vivazes e pequenos que observam tudo. Nariz comprido e pontiagudo, que tudo cheira. A boca sorri ou se contrai em variadas expressões faciais. Ele gesticula sempre e não consegue parar sentado. Tem mercúrio nas veias e asas nos pés. Os membros são finos e ágeis. É o tipo que se encontra em todas as ruas. Está presente em toda parte. Nunca tem tempo e está sempre a caminho, metendo as mãos e o nariz em todo lugar. A natureza é sanguínea, dinâmica, flutuante. Suas doenças são passageiras e mutáveis. Ele vive de impressões, conteúdos de conhecimento e ações em constante mudança. Tem espírito de aventura, muita curiosidade e quer saber de tudo. Experimenta sempre coisas novas, possuindo novas e numerosas amizades. Tem uma grande necessidade de movimento. É mediador, estimula coisas e pessoas, coloca as coisas em movimento, anda pelo mundo, irrita-se com falta de contato, falta de inteligência e bitolação. Quer sempre alcançar algo, é ágil e mutável, e ótimo artista. Dá a impressão de entender todo mundo, mas ele, em si mesmo, é egocêntrico e seco. Capta logo o sentimento dos outros e sabe influenciá-los para alcançar o almejado. É hábil, mas pode ser persuadido ao engano. Falar alguma coisa ou a gente já vai para o sentir? Ao falar, vocês vão pensar em alguém que tem essas qualidades? Eu pensei No no meu seu filho filho? mais novo, Leonardo. É Uhum. o próprio, é o próprio. Tem mais? Quem mais, Eliana? Quem tu acha? Ai, ai, ai. Dedo, claro. É engraçado que eu estou entrando hoje. Eu digo, ai meu Deus, eu estou olhando no espelho. Socorro.
Eu me reconheço. Uhum. Eu também me reconheço em muitas das qualidades mercuriais, muitas. O pensar, Verdade. o pensar do tipo mercurial. Ele é ávido por saber, interessa-se por tudo e até chegar à velhice buscará novos conhecimentos. Sua inteligência e seu espírito crítico permitem captar em vários campos a parte forte e fraca. Ele vive no presente e tem todas as informações do que acontece. Sabe de tudo no dia a dia. Pergunta sobre o bem-estar da família, a situação financeira, as preocupações e, na conversa, se interessa por tudo. Tem boa memória, guarda números, nomes, acontecimentos e nunca lhe faltam argumentos para convencer alguém para o lado de seu interesse. Gentil, amável, bem-humorado, irônico, é criativo e tem acesso a tudo. Capta o que vai fazer, sucesso e estimula sua realização. Determina o mundo dos negócios e da ciência. Tem pensamento associativo, que combina as coisas. Trata-se do pensamento necessário para se diagnosticarem doenças e captar a natureza de modo global, sabendo se é preciso encontrar um medicamento no reino animal, vegetal ou mineral. Ele tem muita disposição para ajudar o outro, o que também é importante para quem exerce o comércio. O raciocínio associativo e a capacidade perceptiva são as principais funções anímicas desse tipo. Ele vive em detalhes e não em globalidades e generalidades. Reage momentaneamente. O sentido tipo mercurial. O mercurial é rico em contatos, sociável, o amável, que se dirige a todos. Tem interesse pelos outros, mas é superficial. Tenta captar a simpatia dos que perdoam seus grandes e pequenos deslizes. O professor mercurial sabe estimular os alunos. O médico mercurial trata de modo equânime todos os seus pacientes. Sua capacidade de adaptação é grande. O tipo mercurial exagerado muda de humor, gosta de novidades, evita a seriedade e o compromisso. Brincando, conquista os corações e promete casamento a várias noivas. A ação do tipo mercurial. Ele atua rápido, é mediador e ágil. Sua ação é lépida, como um pensamento. Ele está sempre ocupado, fazendo artes, inventando, gosta de ser útil e fazer algo novo. Vê a necessidade em todo lugar, ou então cria alguma. Sua atividade e habilidade o tornam um bom médico, comerciante ou professor, mediador, agente de turismo. Ele tem grande presença de espírito. A pessoa com excesso de mercúrio se adapta demais ao ambiente. O excesso de mercúrio a torna superficial e irrequieta, astuta. Ele pode ser acrobata, palhaço, artista, trapezista. Acha uma saída para cada situação. Rouba e engana. A pessoa com falta de mercúrio não suporta mudanças. As viagens a tornam doente. É uma pessoa pobre de contato. E Boa aí? noite. Nossa. Lembram de alguém assim? E Algumas, algumas características, claro que não são todas que a gente consegue aplicar, né? sim, com certeza. E uma coisa também interessante que a gente pode se reconhecer, por exemplo, num pensar
mercurial, mas o sentir de repente não é, ou vice-versa, ou a ação é e outra, o pensar e o sentir não, né? Isso também é possível. Uhum. Então, veja, ela vem falando o tempo inteiro. Nos outros três, a gente já viu o Saturno, já viu a Lua e agora está vendo o Mercúrio. Em cada uma, ela pode ter, ela fala do pensar, sentir e do agir, né? Da ação. Então, se são sete, olha a mistura que isso pode dar. Pensar, mercurial, sentir, Lua, agir, Marte, e assim vai dando um colorido para cada pessoa, né? Hum. Quer pegar aí, a partir daí, Helena? Bom, então vamos ver as qualidades negativas do Mercúrio. A tendência a voar com todos os ventos parece desonestidade. Esse tipo vive em muitas situações incontroláveis devido a tensões momentâneas e indefinições. O excessivamente mercurial corre atrás de conteúdos sensacionais que ele capta superficialmente, espalha boatos e desvenda segredos. Gosta de intrigas e espionagem. Muda facilmente de opinião na política, indo para lá e para cá conforme lhe convém. Na ciência, apodera-se de descobertas alheias e as patenteia como se fossem de sua autoria. As positivas. A virtude aqui é composta por habilidade, agilidade, presença de espírito. Eu também diria adaptabilidade, tem uma facilidade muito grande para se adaptar, né, a diversas situações. Flexibilidade, Flexibilidade, leveza, tarefa a ser desenvolvida. O mercurial deve aprender a pautar-se por linhas seguras na vida, a fim de ter segurança exterior, o que é necessário para ordenar o caos interior. Isto começa com o pensar, com a percepção, a aprender a não reagir a cada excitação externa. O treino visando a meta é importante. Diariamente, olhar com atenção para um objeto, depois descrevê-lo cuidadosamente, após ter tirado o objeto do local. O perceber consciente deve ser interiorizado pelo ato do pensar sobre o percebido. Isto deve tornar-se um hábito constante, para que a vida não se torne um caos total. Que legal. O exemplo de tipo mercurial é Mozart. O maravilhoso conto de Grimm, que elucida bem esse tipo, é O Ladrão Mestre. Uhum. além dessa, do treino da vontade, né, dessa meta diariamente ele olhar com atenção, também a retrospectiva do dia pode ser uma boa tarefa para o Mercúrio. Ele se concentrar no que foi, né, o seu dia. Mas também pode ser uma boa tarefa. E como profissão, mensageiro, guia turístico, mediador, comunicador, o médico, comerciante, inovador de processos, o detetive, palhaço e artista. O que se pode aprender com o tipo mercurial e utilizar como qualidade de vida? Pode-se aprender, então, a mediar, nunca partir da opinião do que um problema, de que um problema é insolúvel, superar o peso, a gravidade e a inércia. Quando dois partidos são de opiniões opostas, tentar unir os lados positivos de cada um.
Onde existe muito, colocar o excesso onde existe pouco, como dinheiro, mercadorias e etc. Adequação para o comércio e medicina. Colocar o excesso onde existe escassez, mesmo no organismo humano. Curar consiste nisto. Incentivar as trocas. Associar várias ideias para obter uma imagem ou um diagnóstico. Renovação, condução e abrir espaços. As qualidades planetárias de Mercúrio, ele tem um pensar por associação, mas se esse pensar estiver em excesso, então tem essa característica do camaleão, curioso, prazer pelo sensacional, mania de meter o nariz em tudo, sabichão, fuga do pensamento, intrigas, mentiras, inventor, ilusionário, logomania, troça, ironia. Se essa qualidade for fraca demais, lá do lado oposto, ele fica sem asas, falta de interesse, embotamento, desatenção, pouca inteligência, dificuldade em compreender, preguiça de pensar, não sabe o que diz e sem humor. Mas, se ele tiver essas qualidades em equilíbrio, então ele será um artista de vida, inteligência, interesse, busca de conhecimento, presença de espírito, inteligente, pega no pulo, dom de combinar, dom de inventar, fala com facilidade e capacidade de humor. O sentimento, ele tem um sentimento mais extrovertido, mas quando em excesso, fica extremamente impressionável, tem mania de mudança, hipocrisia, servilidade, adapta-se sem demonstrar caráter, influenciável, instável. Do lado oposto, se for fraco demais, se o sentimento extrovertido for fraco demais, então tem um desinteresse, uma desconfiança, pouco amável, carrancudo até, não se adapta, sem capacidade de mudar. Em equilíbrio, ele fica aberto ao mundo, mercurial, amabilidade, vai ao encontro, adapta-se, deixa-se impressionar, capacidade de transformação. Na ação, em excesso, irrequieto, superativo, apressado, mania de brincar, faz de tudo, mentiroso, ladrão, mania de ganhar dinheiro para o bem próprio, egoísmo. Do outro lado, se for fraco demais, lerdeza, lentidão, sério demais, falta de habilidade, não vê as necessidades dos outros. Em equilíbrio, ativo, espontâneo, ágil, impulso para brincar, habilidade manual, habilidade para mediar. Tudo bem? Tem as coisas boas e as coisas que não são tão boas assim, né? Sempre no excesso, no equilíbrio, a gente vai olhando as características, né, dessa qualidade, que ele pode ser muito boa, por exemplo, num grupo em que tudo está parado, né, que nada acontece, uma pessoa de Mercúrio vai colocar tudo em movimento. Rapidinho vai encontrar alguma coisa, um caminho, uma solução, uma cura, alguma coisa vai acontecer, porque ele não aguenta deixar as coisas na inércia ou parado. Então, essa é uma qualidade nele. Mas em excesso, como ela fala aqui no pensamento, né? A logomania. Então, tem pessoas que falam, né? Fala compulsivamente, né?
Não fala e, nada. e não Fala, fala. fala nada. Não tem coerência naquilo que fala, né? Mas querem falar, 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 falar. Então, a gente vai olhando em cada um deles, né? É, é, como se a gente identifica, por exemplo, quem é a Sinara, que é professora em crianças, que normalmente tem muito características, né, de sanguíneo, que é uma característica também de Mercúrio, ou de adolescentes, que aí já vai chegando essa qualidade planetária, como que é, né? Como que vai atuar? Então, é muito interessante. Eu tenho um aluno maravilhoso, hoje faz jornalismo e está dentro da rede de Santa Catarina, né? Tipo a Globo de Santa Catarina, dentro dos esportes. E ele é maravilhoso, assim, né? Um Mercúrio mesmo, tem asa nos pés, coisa mais linda do mundo. Uhum. E me veio agora essa coisa do nenhum problema sem solução, né? Me veio o pensamento, o estudo do Steiner de que para cada problema tu tens 12 soluções, né? Então esse é um pensamento bem mercurial. Há de haver uma solução que seja boa para ti, para aquele, né? 12 soluções possíveis. Então é bem interessante, né? E na sala de aula, na verdade, é, quando está equilibrado, que é o começo ali, né, disso, no terceiro setênio ali, a gente pega 3, 4 anos, né, dos 7 anos, o começo ainda, né, e muito, muito é, ajudante, né, maravilhoso ajudante do professor, ele é, sempre. Mas E que quando ele busca não, os dias mais rápido também, né. mas quando ele não faz a tarefa, ele sabe jogar uma conversa, um charme, Liso, sabe? igual berinjela. Isso, enredar o outro para tentar fazer aquilo, para não se responsabilizar, né? Por isso, tem esse aspecto também, né? Continuamos? Continua. Tem uma outra questão interessante que é esse como ele consegue transitar entre o céu e a terra, também ele tem essa coisa da cura, né, nele. É, e ela até fala aqui um pouco da lenda de Tobias que ela falou antes, né? E que é regido pelo arcanjo Rafael, né? Que é esse da cura, né? O arcanjo, né, que traz a cura. E está na esfera dos arcanjos, né? O Mercúrio também. Então, tem esse lugar. Então, ele pode trazer esse movimento é, tá sempre com a solução para uma pessoa através de algum remedinho, de alguma coisa que ele possa estar dando para alguém, né? Isso. Muito bem. Vamos continuar, Eu, então? eu, Hum. eu tô olhando aqui e me percebendo muito, né? Nessas qualidades mercuriais. Acho que dos três que a gente viu até agora, é, é, eu tenho Uma quedinha por aqui. tem uma quedinha. No meu mapa astral, inclusive Mercúrio e Sol, eles têm uma conjunção tão forte que é como se ele ficasse assim meio confuso junto com o Sol, sabe? É um, é uma característica também de Mercúrio, porque é um planeta muito próximo ao Sol. Então, naturalmente, nos mapas astrológicos, a gente tem o Sol numa determinada casa e Mercúrio está rondando ali a casa, ou a casa anterior, ou essa central onde está o Sol, ou a seguinte. Mas a minha, assim, está bem pertinho. E, e, e eu lendo aqui, fiquei pensando que a minha tendência, às vezes, é estar no excesso.
O desequilíbrio, para mim, acontece no excesso. E eu tenho que ser vigilante com isso. Que a Uhum. minha tendência é estar mais irrequieta, estar muito curiosa, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. É divertido. E realmente tem uma conversinha que convence os professores, assim, de das minhas falhas, sabe? Porque eu sei reconhecer as falhas, e aí levo na conversa. É a lábia, né, mercurial, que é a do comerciante, do ladrão, do Aham. é de todo esse lugar, né, deles. Não passa lábia, sabe convencer o outro, né? E isso tem um poder tão Tem. grande que quando a gente toma consciência disso, a gente vai tomando consciência, o que acontece às vezes é o recolhimento, até a gente conseguir aprender a amadurecer isso, né? E não se desviar, porque é perigoso. Perigoso a gente, espiritualmente, você usar essa potência da comunicação e machucar as pessoas, né? Porque uma mentira machuca as pessoas, um convencimento, uma invencionice, uma ironia. A palavra tem um poder muito grande a partir do pensamento. Assim como tem a cura que você falou, né? Eu sou benzedeira, por exemplo, então trabalho com cura, e a cura por meio da palavra, né? Esse lugar da mediunidade para mim surgiu assim. Então, se eu realmente não cuidar desse lugar de potência para o bem, é muito arriscado, mas estou no caminho. Obrigada, é isso. Continuar, então. Vamos. Como empregar as forças mercuriais no aconselhamento biográfico? Fazer mediações, perguntas perspicazes para colocar as coisas em movimento, associar várias ideias para obter uma imagem ou um diagnóstico, exercer renovação, condução, abrir espaços. Então, o aconselhador biográfico, quando tem algo parado no processo, então ele tem que usar dessa força mercurial para colocar em movimento a alma deste paciente, desse cliente, né? Através de perguntas, fazendo associações e tudo mais. Tipo jupiteriano, você quer pegar, Márcia? Posso pegar. Características gerais: bom caráter, de temperamento calmo, nobreza e inteligência, senso de justiça e piedade. Apresenta-se com uma postura real, gosta de bons modos, ordem, direito, atenua as brigas com bons conselhos, tem metas elevadas e assume uma posição de liderança. Regente, estudioso, conselheiro, juiz, religioso, magnânimo e de nobreza natural. O pensar domina o sentir e o agir. O caráter é equilibrado, com sentimentos moderados e ação pensada. O jupiteriano é cabeça num grupo social, senhor e mestre, que lidera e traz harmonia, paz e ordem. Para sua realização, precisa de boa formação, liderança e maestria. Seus conflitos provêm de sua magnanimidade e de sua maneira de dominar. Ele não tolera situações desordenadas, limitações ou ameaças à sua posição de domínio. O excesso de Júpiter leva a formas estarrecidas, formalismos, arrogância, exibição de status, domínio, mania de grandeza. A falta de Júpiter leva à desordem, falta de juízo, falta de razão, falta de calma.
Mitologia. Júpiter, Zeus, portador da sabedoria universal, da ordem do mundo, atua no elemento claro, luminoso. Tem a ver com o juízo e a faculdade da cognição, representado com um feixe de raios na mão. Na Babilônia, Júpiter é a estrela real, o planeta do sábio Criador universal, Marduk, que vence a escuridão do irracional Tiamat. Ele é parte do Sol. Entre os persas, Hus-Mis é o espírito jupiteriano, que confere sabedoria celeste, que está acima dos outros seres. Dele provém a ciência das leis, a paz, a sabedoria e a liderança para todos os seres. Entre os gregos e romanos, Zeus ou Júpiter é o poderoso regente do Olimpo e pai da maioria dos deuses dali. Apolo, Ártemis, Vênus, Mercúrio, Marte e outros. É o regente dos céus, das nuvens, dos relâmpagos, das tempestades e do arco-íris. Ele ordena as leis do céu, cria a ordem universal e rege o mundo das almas. Atena, deusa da razão e contemplação, com a sabedoria incorporada, vestida com a armadura, nasce de sua cabeça. Zeus assume várias formas anímicas, manifestando-se por meio de imagens junto com princesas, como, por exemplo, Leda e o cisne, Europa e o touro. Ele criou grandes heróis, como Heracles, que é o Hércules, e Perseu, que trazem novos impulsos de cultura à humanidade. É filho de Cronos e Reia. Expulsou seu pai da regência do Olimpo, destronando-o e tomando seu lugar. Ao nascer, deveria ser entregue a seu pai, Cronos, que é o Saturno, que devorava todos os seus filhos, mas este é enganado por Reia, que lhe oferece uma pedra em lugar da criança. Cronos engole a pedra e Zeus é levado a uma gruta em Creta, onde é amamentado pela cabra Amalteia. Prometeu, filho do titã Jápeto, senhor do fogo, ajuda Zeus a vencer os titãs. Mais tarde, Prometeu se opõe a Zeus, roubando o fogo divino para dá-lo aos homens. Zeus dá origem a Palas Atena, deusa do artesanato e da estratégia, que sai de sua cabeça por meio de uma machadada de Prometeu. Então, vamos olhar um Nesse pouco. Olimpo tudo acontece, não? Oi? No Olimpo tudo acontece. Então, ele é aquele que tem como ele tem a lei, né? Ele julga e ele ao decidir, ele é impiedoso, ele está ali, né? É certeiro, como o raio, que é o também, além do fogo, ele tem o raio, né? É, como que chama? É como o objeto vai dele, né? Tudo. Tem até uma história que ele fala que assim, que se ele tiver que fazer alguma coisa, ele faz. É como um líder, né? Se tiver que fazer alguma coisa, um líder que vai agradar ou desagradar, ele vai fazer se for para o bem disso. Tem uma historinha da mitologia em que o filho de Apolo, que Apolo é filho dele, então o filho de Apolo, neto de Zeus, não reconhecido, né? Esse filho, ele vai até Apolo e ele quer é, que se ele é mesmo o pai dele, que ele deixasse conduzir a carruagem dele. E a carruagem de Apolo era aquela que trazia o sol, né? Que Apolo é o sol. Então, ele sabia que nenhuma outra pessoa tinha essa força de dominar essa carruagem.
mas ele acaba cedendo àquele filho adolescente, a gente sabe como é difícil, né? Na- da- Então ele acaba cedendo e entrega a carruagem a esse filho. Bom, ele não consegue dominar, é como um jovem adolescente com uma Porsche. Vai querer correr e fazer tudo o que ele quer, né? Então o mundo começa a ficar em desequilíbrio. O sol nasce na hora errada, se põe na hora errada e começa a ter um desequilíbrio ali. Então todos vão até Zeus e diz: Olha, você tem que fazer alguma coisa. E aí Zeus, já com muito sentimento, sabendo que ele vai ter que fazer alguma coisa com o próprio neto, ele pega o raio dele certeiro no coração do neto e acaba matando o neto e volta o equilíbrio no mundo. O sol volta ao lugar a pôr, a nascer e a se pôr. Ou seja, ele faz aquilo que é preciso mesmo que tenha que fazer alguma coisa que não seja. Nossa, mas tinha muita coisa intermediária, né? Podia ter quebrado a carruagem, podia ter Não, deixado de não, castigo, pois botou é, um ele lance no vai e coração. com um raio certeiro ele acerta o filho. Essa é Barbaridade. a coisa da qualidade dos Zeus. Quando tem que fazer algo para restaurar o equilíbrio, ele faz o que é necessário. E aí o sentir é completamente sublimado, né? É. É o E aí a gente pensar vai que olhar vai delimitar. agora. Ou É, é, seja, não importa que seja meu neto, é. né? É o necessário, né? O que é Eu queria necessário. perguntar uma coisa, essa segunda imagem aqui, ó, do Zeus e Ganimedes. Quem que é Ganimedes? É uma criança? Também não sei, não, viu? Deixa, já Acho vejo que tem a aqui. ver com a medicina, né? Pode ser. Ah, é? Ele Não? pode se referir a uma lua de Júpiter, Ganimedes, né? Ah, é uma das luas? É, O nome das luas? Ah, ele que diz, legal. é uma das luas de Júpiter, mas na Olha, mitologia ele era um príncipe que despertou o amor de Zeus. E aí ele fala, Zeus se transforma em uma águia para raptar Ganimedes e levar ele até o Olimpo. E aí, como ele era interessante, muito bonito, Zeus concede a imortalidade a ele. interessante. É. Não sabia desse Ganymedes. Muito bom. Uma lua tem a ver com algo disso do emocional? Estou pensando que a Sinara falou em sublimar a emoção, né? O tipo jupiteriano para fazer a coisa certa, e de repente aquela emoção tá ali, pensando no aspecto lunar, das nossas emoções, assim, que talvez o jupiteriano não tenha tanto esse contato, tenha que deixar um pouco à margem, né? Estou viajando, desculpa. Eu não sei se não tenha tanto esse contato, porque Júpiter também tem essa característica de olhar o todo, né? De perceber o todo. Só que ele tem essa soberania, né? Ele mantém um certo espaço, mas se ele estiver equilibrado, ele se interessa pelo todos numa certa Sim, é um distância, afastamento quando é necessário, né? um certo No distância, equilíbrio. quando está equilibrado, né? Senão tem uma arrogância. Então vamos lá, posso ler? Sim. O tipo jupiteriano, o tipo físico jupiteriano, jovial nos traços, nos gestos e na estrutura corpórea. O tipo jupiteriano é pessoa de bom porte, postura nobre,
cabeça erguida, testa larga, rosto comprido e cheio, olhos grandes e bonitos, sobrancelhas curvadas, lábios cheios e bem contornados, pele rosada, cabelo ondulado. São pessoas com características altivas, dando a impressão de realeza e que marcham e marcam presença ao chegar. O pensar do tipo jupiteriano trata-se de um pensar ativo e dinâmico. O jupiteriano exercita o pensar desde cedo, assim como outros exercitam os músculos. Gosta do jogo de xadrez, gosta de conversar com pessoas mais velhas e assim adquirir um conhecimento mais abrangente. Conhecimento é uma necessidade de vida, afirma Rudolf Steiner. São forças de Júpiter que colocam o pensar humano em movimento, que criam uma energia pensante, leve e genial, capaz de vislumbrar perspectivas amplas e variadas e uni-las. Pensamentos criativos e receptivos do universo irradiam de Júpiter. Eles se tornam conscientes quando o ser humano lhe traz ao encontro um pensamento claro, luminoso e forte. O impulso volitivo que está no pensar livre é graça de Júpiter. O pensar jupiteriano se eleva ao mundo das ideias criativas, geniais, criando várias perspectivas. Os jupiterianos são pessoas de direção, líderes, organizadores, estadistas, cientistas e etc. A inteligência jupiteriana conduz à observação e ao pensar, que através dos órgãos dos sentidos conduz ao espiritual. Rudolf Steiner, Goetheanismo. A cultura grega é jupiteriana, conduz o espiritual até a forma plástica. Júpiter confere uma qualidade dinâmica ao pensamento, que leva à essência da ideia. Inspirou Platão, Aristóteles e Goethe, os dois últimos sendo tipo jupiterianos. O sentir do tipo jupiteriano. O sentir jupiteriano atua na alma solar e rege o arco-íris. Caracteriza uma índole alegre, jovial, com simpatia, inclinação para o culto, nobreza e grandeza de alma. O tipo jupiteriano recebe a alegria e a tristeza com calma. Está acima dela. Júpiter é o regente da paz, senhor do meio ambiente entre calor e frio, equilíbrio entre o externo e o interno. O sentimento segue a razão. A cognição impõe limites à sua vida. Certa discrição leva essa pessoa a manter alguma distância. Ela dá o tom e estabelece a distância que deseja manter no relacionamento com o outro. Tem senso de proporção e harmonia. Gosta do lado nobre que se eleva no dia a dia. Gosta de beleza clássica e arte. Toda brutalidade e caos, ainda por adquirir forma, é vivenciada como barbaridade. O jupiteriano respeita a dignidade humana e é capaz de, mediante sacrifícios, promover equilíbrio e harmonia. O sentimento paira em si mesmo. Ele desiste de coisas pessoais em prol de metas e realizações mais elevadas. O eu em harmonia. A ação do tipo jupiteriano. Na ação, ele é um ordenador e organizador do mundo, observando as leis eternas em harmonia com a ordem cósmica, e leva as pessoas a atuar de acordo com o espiritual. Pensa sobre as experiências da vida, aproveitando-as e transformando-as em sabedoria. Desde criança, já almeja ser mestre. Ixi. Sem fazer muito esforço, está à frente dos contemporâneos. Age no momento e no tempo certos. Escolhe subalternos adequados para cada tarefa e os coloca no devido lugar, de acordo com suas possibilidades. Mantém-se à testa da organização. Não sai da ponte de comando do navio.
É um organizador nato, o mestre estimado, o chefe que visa o bem de todos e de cada um. Tem autoridade em virtude do conhecimento, é uma liderança natural. Ele vive no presente, vê os problemas e tenta resolvê-los diariamente. Não gosta de tarefas inacabadas, procura arredondá-las. Então, aquela história que eu contei do que ele faz com o neto, está aqui, onde ele é capaz de, mediante sacrifícios, promover equilíbrio e harmonia. É o que ele faz. Ele faz esse sacrifício, sabe que vai ter que fazer isso, mas ele faz o sacrifício para que tudo volte a estar em equilíbrio e em harmonia. Qualidades negativas. Se a pessoa não amadurece, em vez de grandeza de alma, desenvolve mania de grandeza, chegando até a empáfia. Arrogante, pode perder-se no formalismo ou tornar-se um tipo dominador e onipotente. Como detesta a desordem, seu desejo de ordenação pode torná-la pedante. Qualidades positivas. No ambiente espiritual, Júpiter é o portador da sabedoria cósmica. Aos homens dá a razão, a capacidade julgadora e a capacidade pensante que manifesta as ideias cósmicas. O sentimento ele é meigo, alegre e jovial. Confere a capacidade de manter emoções e paixões em harmonia. Sua maior virtude é a sabedoria e a sua maior fraqueza é a onipotência. Tarefa a ser desenvolvida, é preciso dar-lhe conteúdos pensantes, alimentá-lo com pensamentos. Esse tipo está cheio de sabedoria antiga, tem conhecimento de ideias profundas das bases de nossa existência. Conhece o mundo dos anjos e das hierarquias espirituais melhor do que o Cristo. Seu caminho é o da humanidade. Na imagem do lava-pés na Quinta-feira Santa, podemos ver seu caminho chegar a Cristo através da humildade e da modéstia. Uma história, um conto de Green, que elucida bem o processo de Júpiter, tanto sadio quanto doentio, é a Pastorinha de Ganso. E na profissão, ele pode ser um sacerdote, um empresário, um filósofo, líder, matemático, juiz, postos que necessitam uma visão do todo. O que se pode aprender com o tipo jupiteriano e utilizar como qualidade de vida? Atuar onde seja necessário assumir a liderança, realizar com base num ideal, mas não perder a visão global, ser sistemático e ordenado para alcançar a meta, finalização e arredondamento das tarefas. Numa comunidade, organizar as coisas para que cada indivíduo esteja no lugar certo, contribuindo para o todo sem perder sua individualidade. Liderar, organizar, fazer acontecer, envolvendo todos e o todo. Então, Mercúrio e Júpiter são planetas complementares. Então, em algumas descrições aqui, que elas colocaram aqui de Júpiter, quase que a gente lembra de um Mercúrio, né? Mas a diferença de um e de outro é que um coloca o caos e o outro coloca a forma. Em pouquíssimas palavras, é É isso. sabedoria, onipotência. O outro organiza. E se a gente olhar, por exemplo, numa empresa, né? Em qualquer local quando tem um líder que é jupiteriano, né? E que tem essa qualidade em si, quando ele diz assim, ele sabe colocar as pessoas no devido lugar. Ele reconhece as qualidades da pessoa e vai colocar ela naquela tarefa,
naquele lugar em que sabe que ela vai conseguir dar conta e fazer. Ou seja, ele é como esse organizador nato, né? Que ele é. Então, nesse sentido, quando ele está equilibrado, é esse chefe, me veja se vocês já tiveram chefes, assim, que você olha e admira ele, e você ele tem autoridade, é diferente, aliás, o líder tem autoridade, o chefe, ele quer mandar, né? Ele quer impor o líder, ele não precisa fazer isso, né? Às vezes o líder não é chefe e um chefe não é líder, né? Mas esse líder, quando ele está, todas as pessoas validam ele, né? Por essas qualidades que ele traz. Ele já é, né? Ele já É, traz isso intrinsecamente, é, né? Ele é autoridade, ele não é autoritário, isso. né? Júpiter, vamos lá ver. Em excesso, o que acontece? É o novo rico, né? Ascende de baixo. Calculista, diplomata, convencido e arrogante. De menos, É bom. de menos, ele é feio, o bobo da corte, o não pensador, o limitado, não vê, não enxerga, sem capacidade de julgar. E no equilíbrio, ele é um tipo imponente, razão, reflexão, visão global e ampla, cognição, reconhecimento, capacidade julgadora. No sentimento, ele tem um sentimento solto, ela diz aqui. Então, em excesso, tem formalismo, distância artificial, patos, como até uma doença, né? Face de grande, esbanjador, usufruidor de prazeres. Fraca demais, aborrecido, falta de boas maneiras, falta de distância, dia a dia sem arte, pensamento mesquinho, servilismo e falta de viver. E no equilíbrio, alegre, benévolo, nobre, educado, refreado, distanciado, senso para comemorações, cultos. O Júpiter gosta muito dos cultos, né, das festas cristãs. Grandeza, nobreza, estimular, fazer feliz a arte de viver. Atuação cuidadosa em excesso fica vício de honra. Superorganização, mania de aparecer, mafioso, exigente e dominador, invasão de ideias, facilmente vulnerável, aborrecimento, excitação maníaca. Fraco demais na atuação, deixar-se desleixar, sem planejamento, sem forma, mal feito, falta de qualidade de liderança, distúrbios da inteligência, alucinações calmas, depressão hepatogênica. Depressão hepatogênica, depressão do fígado, né? Por uma questão de doença no fígado. Qualidades em equilíbrio, ambicioso, sentir-se honrado, planejamentos organizados, dom de organização, representação, maestria, dirigir, liderar, qualidade de liderança, distúrbios psíquicos e patogênicos. Como empregar as forças jupiterianas no aconselhamento biográfico? Por, Ajudar o por outro. que, por que que esse último distúrbio psíquico veio aí nas qualidades em equilíbrio, né? Então, Pode, eu também não entendi isso. Eu acho que teve um erro aqui de edição do texto, né? estudos. É A porque gente, está no distúrbios de inteligência, alucinações, depois distúrbios psíquicos, né? Aí. Acho que esses distúrbios psíquicos hepatogênicos podem estar ali no em excesso. excesso. Porque aqui já tem depressão hepatogênica.
né? Aqui no fraco demais. Então, me dá É, a impressão que esse pode ser ou no excesso mesmo, ou no fraco demais. Acho que teve um É. erro. De qualquer é, forma, tem a ver com a vontade, né? Sendo do fígado, interessante, né? Tu tem algum distúrbio da vontade, porque Júpiter tem o querer, né? é Realizador, né? uma, Também. é uma obstinação, né, que se torna É. excessiva e aí vem com excesso, aí fica aborrecido, E fica fígado é com o, ideias circulantes, assim, no excesso, né? e fígado é o órgão de Júpiter também, né? Então, por isso que todas as questões referentes ao fígado têm a ver com Júpiter. Então, como empregar as forças jupiterianas no aconselhamento biográfico? Ajudar o outro a visualizar o todo, o panorama total da vida com as luzes e as sombras, e uma visão da sua biografia. Então, essa é a ajuda que a gente precisa, enquanto aconselhador biográfico, lançar a mão da força de Júpiter para olhar a biografia como um todo, né? Com tudo o que acontece. É, e não só assim, a gente está falando do aconselhamento biográfico, mas pode pensar também em alguma outra situação, né, em que a gente possa atuar, né, como essa. Como você colocar essa qualidade de Júpiter, né, não seja no trabalho terapêutico, no aconselhamento, seja numa classe, né, com alunos, aonde você pode estar colocando essas qualidades, né? Sim, com certeza. Esse é aquele aluno que fez a tarefa e fica indignado porque o amigo não levou uma advertência porque não fez a tarefa, né? Ou porque ele pode entregar amanhã também, Isso. né? Então, isso é muito interessante. Desenvolver no jupiteriano a empatia, né? A compaixão, a compreensão, que é, porque tem uma frase ali, agora eu já fechei o livro, mas assim, o sentimento, a razão rege o sentimento, né? Do jupiteriano. Então, não interessa a tua desculpa, tu tinhas que ter feito a tarefa, né? Então, ele acaba sendo chatinho também, porque ele não consegue olhar para o outro e ele cobra mesmo, né, da gente como professor. Então, todos têm um lado chatinho e um lado bonitinho, não é? O nosso desafio é chegar nesse equilíbrio a vida toda, de todos eles que nós vimos até agora, né? Mas eu acho que o interessante é a gente perceber essa complementariedade, né? E perceber que a gente, por mais que chame a atenção, eu sou Júpiter, eu sou Mercúrio, a gente tem de todos, né? Uhum. Ou quando a gente sabe que a gente tem um mais que predomina, como é que a gente pode pegar essa complementar? Se eu sou muito mercurial, por exemplo, e o complemento de Mercúrio é Júpiter, como é que eu posso desenvolver em mim qualidades de Júpiter e vice-versa, né? Nesse sentido. E Lua e Saturno. Então, se eu sou muito lunar, eu preciso também equilibrar e desenvolver em mim qualidades de Saturno. E assim a gente vai olhando para a gente como um todo, como uma paleta de cores que a gente pode desenvolver, né? E Eles. tem uma outra coisa que tem que lembrar que Lua e Saturno são tipos introvertidos. Isso. Eu coloquei agora no grupo é, um resumo do conto A Pastora de Gansos. Ah, legal. Ah, Está obrigada. ligado a Júpiter. Você tem a Meu coisa de Deus. todos Oi? esses? Tenho.
Eu vou, mas eu tenho ele completo, né? Então é muita, muita coisa, é muito longo os contos, né? Então eu vou ver se eu encontro o resumo também do Ladrão Mestre, que é de Mercúrio, e aí eu coloco. Se eu não encontrar o resumo, aí eu coloco o conto todo Ah, dele, que legal. Ah, que ótimo. tá? Porque Eu estou aqui. Ai, desculpa. foi Não, eu estou aqui ainda pensando em Júpiter, sobre a coisa da mitologia e esse lugar de liderança dele, sendo que é, ele conseguiu sobreviver, Zeus conseguiu sobreviver, porque houve uma contenção de Cronos, né, de Saturno, porque ele engolia os filhos, não é isso? isso. E Saturno, ele comia, era o tempo, né? E aí ele engolia todos os filhos. E havia uma profecia que um dos filhos dele iria destroná-lo. Por isso ele uhum, engolia todos os filhos para não ser destronado, né? sim, isso. Aí eu estou pensando nessa coisa do papel do jupiteriano, né, do tipo jupiteriano, enquanto líder, ele, ao organizar, ele também domina o tempo, né, essa capacidade de gerir os recursos ao longo do tempo, né, para concretizar, para Uhum. finalizar tarefas, para cumprir as metas, e tem nisso uma relação com o fato de que ele teve esse conflito com o próprio pai, né? O pai precisou ser, é, ele deixou de engolir esse filho. Aí eu estou ainda refletindo, tá, gente? Estou falando enquanto penso, penso e falo. Por causa da mitologia, a mitologia ela nos toca em lugares que a gente não é pensado, né? É arquetípico. Então Sim. faz muito sentido eu acho que esse tipo de reflexão sobre a gestão do tempo, quando a gente desenvolve uma qualidade, então, de liderança, e pensando assim também que nós precisamos desenvolver a qualidade de liderança de nós mesmos, né? Da nossa própria vida. Então, nós precisamos desse Júpiter, né? Todos nós, né? E agora, quem salvou Júpiter foi a mãe dele, né? É Uhum. isso que eu ia falar. Ideia. Ela que deu uma pedra para o Cronos engolir no lugar do filho, não foi isso? Era isso. Foi. Foi. Aí ela salvou Júpiter por conta disso, Uhum, uhum. para se tornar o rei mais tarde, né? Para destronar o pai mais tarde. Exatamente. E Zeus destrona Quem está E se a falando? gente, Saturno. é, e se a Ah, gente pensar, porque Saturno, o Cronos, era um titã e fazia parte de um antigo tempo que já Isso. precisava do novo, Inovar. de inovar, Isso, de acontecer o novo. Então ele isso. precisava vir o Júpiter. Porque senão a gente fica com como é que ele mata o pai e não sei o quê, né? A gente vai para alguns julgamentos, né? Então, Mas é aquela imagem interna mesmo do adolescente que precisa matar o pai para ser ele mesmo, né? isso, Isso. E a né? Isso aí. mãe, na verdade, ela escolheu Júpiter, né? Porque os outros filhos ela deixou serem Isso. devorados. E quando ele Uhum. volta, quando ele volta, ele faz com que o pai vomite todos os filhos, ou seja, todos eles voltam à vida. Voltam. É, Isso. e por isso ele fica regendo o Olimpo nesse sentido. Ele é o senhor do E o que Olimpo. que acontece então com o pai, Márcia, nessa perspectiva? Nessa perspectiva, ele vai para chama Cáucaso, né? Um monte. Ele vai para esse lugar como se ele ficasse relegado lá nesse lugar,
né, como Titã. Ele vai porque agora a regência, digamos, é de Júpiter no mundo. Mas olha, Uhum. olha bem, Cronos fica isolado, Isso. e é a característica de É, Saturno. De De ser Saturno. Saturno. é. Isola, tem poucos amigos, que fica lá na sua caverna, tem esse mundo interno fortalecido. O ermitão, né? Isso, exatamente, é isso, o ermitão, é essa a imagem, né, dele. Muito bom. Muito bem, obrigada. Muito Obrigada. 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 Boa É, noite, boa Boa noite, semana. Boa gente. noite. boa Boa noite. noite. Muito bom. Boa noite. Noite, obrigada.